O Afeganistão, também conhecido como Emirado Islâmico do Afeganistão, é uma nação sem saída para o mar, que fica no ponto de encontro entre a Ásia Central e a Ásia Meridional. A região, também conhecida como Coração da Ásia, é limitada pela China a leste e nordeste, pelo Paquistão a nordeste e leste, pelo Irã a oeste, pelo Turcomenistão a noroeste, pelo Uzbequistão ao norte, pelo Tajiquistão também ao norte e pelo Paquistão a leste e sul. Atualmente, enfrentamos um problema fascinante que despertou o interesse da comunidade global. Ao mergulharmos no interessante mundo dos criadores, aprendemos os fatores únicos que despertaram essas iniciativas significativas. Junte-se a nós e vamos investigar isso. O país é principalmente montanhoso, com 652.864 km² de território, com terras baixas no norte e sudeste, divididas pela Cordilheira Hindu-Kush. A capital e maior cidade do país é Cabul. O Afeganistão tinha uma população de 40,2 milhões de pessoas em 2021. Estimativas do governo colocam esse número em 32,9 milhões. O Afeganistão tem sido habitado desde o período do Paleolítico Médio e, devido à sua localização vantajosa ao longo da histórica Rota da Seda, foi encantadoramente chamado de Rotatória do Mundo Antigo. A região, frequentemente chamada de Cemitério dos Impérios, historicamente foi habitada por uma variedade de povos e foi cenário de inúmeras operações militares, incluindo as dos persas, Alexandre o Grande, o Império Maurya, muçulmanos árabes, mongóis, britânicos, União Soviética e, mais recentemente, uma coalização liderada pelos Estados Unidos. Sobre a economia do Afeganistão, o PIB nominal do Afeganistão em 2020 foi de 20,1 bilhão de dólares, ou 81 bilhões em paridade de poder de compra, o PPC. Seu PIB nominal per capita é de 611 dólares e o PIB PPC per capita é de 2.459 dólares. Apesar de possuir recursos minerais avaliados em pelo menos 1 trilhão de dólares, o país ainda figura entre as nações menos desenvolvidas do mundo. O Afeganistão tem consistentemente estado entre nações menos desenvolvidas na era moderna, o que tem sido atribuído à sua difícil topografia física e ao status de nação sem saída para o mar. A violência atual e a instabilidade política têm dificultado ainda mais o desenvolvimento no país. A nação exporta principalmente frutas e nozes e importa mercadorias no valor de mais de 7 bilhões de dólares, mas só importa itens no valor de 784 milhões. Sua dívida externa é de 2,8 bilhões de dólares. O PIB foi construído principalmente pelo setor de serviços, a 55,9%, seguido pela agricultura, a 23%, e a indústria, a 21,1%. O que acontecerá se o país mais pobre do mundo receber assistência de um país poderoso como a China? Para um país como esse, ter a China ao seu lado é quase como uma esperança. Nesse vídeo, falaremos sobre o investimento de 12 bilhões de dólares da China no Afeganistão e consideraremos o que o futuro do projeto pode reservar para ambas as nações. Terroristas estão há muito tempo no Afeganistão. Não houve um único ano nas 2 últimas décadas em que o Afeganistão pudesse se concentrar no seu desenvolvimento. Ao invés disso, continuou lutando para existir e fatores internos e externos contribuíram em vários momentos da história para a instabilidade. O impacto do terrorismo não afetou apenas os cidadãos do país, mas também toda a sua economia. No entanto, conflitos surgiram por qualquer motivo e o povo do Afeganistão não pôde respirar facilmente. Eles simplesmente querem viver vidas normais. Embora o Afeganistão tenha gastado mais de 2 trilhões de dólares para encerrar a guerra, a liderança do país anunciou com prazer que a nação agora entrará em um período de paz. A administração decidiu encerrar o conflito para que o Estado desfrute de prosperidade e segurança, mas quando se luta contra a instabilidade por um longo período, alcançar a prosperidade nem sempre é fácil ou rápido. Quando os problemas de um país os forçam a se concentrar apenas em sua defesa, sua base industrial inteira é destruída. O Afeganistão, que teve prioridade máxima, só prestou atenção à segurança local e à defesa. No entanto, agora que lidaram com isso, precisam se concentrar no avanço. A infraestrutura é danificada sem promover melhorias em todas as áreas. Essas nações nunca poderão competir com o restante do globo. Falta-lhes a informação necessária para melhorar a sua infraestrutura, tornando difícil construir estradas ou ferrovias de alta qualidade no país. Por outro lado, o Afeganistão é rico em recursos petrolíferos. Existem mais de 1.400 campos minerais nessa região, que abrigam riquezas preciosas, incluindo ouro, minerais e gás natural. O problema é que, embora possuam muitas vezes mais recursos do que uma nação forte, eles não têm a tecnologia necessária para utilizar plenamente esses recursos. O que o Afeganistão pode fazer para ajudar e se concentrar no progresso?
A única maneira de proteger o Afeganistão é por meio do apoio de outros países. De todas as formas, o Afeganistão precisa de ajuda de países com tecnologia mais avançada. Eles precisam trabalhar com um país mais avançado que o Afeganistão. Mas há um problema, pois muitos países trabalham com o Afeganistão apenas usando seus recursos em benefício próprio. Eles se beneficiaram ao utilizar o Afeganistão, e esses países interferiram em seus problemas políticos, o que o Afeganistão rejeita veementemente, pois precisa de um parceiro para ajudar em seu desenvolvimento, não na política. Como o parceiro também precisa cuidar de seus próprios problemas, não é necessário que seja uma superpotência. É necessário que o parceiro tenha um histórico de colaboração bem-sucedida. A China é a única nação que agora está atraindo a atenção do Afeganistão e também já colaborou em projetos anteriores com o país. O Afeganistão agora atribui um valor mais alto à China, que está melhorando a cada dia, o que explica por que a China está progredindo mais rapidamente do que os Estados Unidos, que tem a maior economia do mundo. A iniciativa é conhecida como o Projeto de Mineração de Cobre ENACT. Embora a China e o Afeganistão tenham trabalhado juntos em vários projetos de mineração, este está chamando mais a atenção, pois durará 25 anos, e é efetivamente uma colaboração de exploração de petróleo de longo prazo entre os dois países. A China considera acesso à sua tecnologia rápida para a exploração de petróleo no Afeganistão. A China já extrai aproximadamente 80 milhões de barris de petróleo nas reservas do Afeganistão. Pelos 3 primeiros anos consecutivos, a China investirá 150 milhões de dólares no projeto, aumentando o valor comprometido para até 12 bilhões de dólares. A contribuição será feita anualmente e aumentará. Com tantas nações participando deste programa, o Afeganistão poderá obter um lucro considerável com o comércio de petróleo, conquistar uma base de clientes consideráveis que dependerão deles e começar a forjar laços amigáveis com o resto do mundo. Este esforço impulsionará a economia do Afeganistão e atrairá muita atenção para o país. Uma vez que comece a exportar petróleo de verdade, o resto do mundo verá o Afeganistão como um país mais confiável. Antes de continuar o vídeo, tem um recado rápido. Se você gosta de nossos vídeos e quer ajudar o nosso canal a continuar crescendo, quero convidar você a se inscrever na Elite News. Hoje são mais de 4.623 leitores que recebem toda semana as principais notícias e informações do mundo dos negócios em um e-mail que você lê em apenas 5 minutos ou menos. Junte-se à nossa comunidade pressionando o primeiro link na descrição e faça parte você também da elite do mundo dos negócios. Assim você se mantém bem informado e ainda ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Agora, vamos continuar o nosso vídeo. Decidiu se permitir que a China conduza a exploração de petróleo em 3 províncias do Afeganistão, porque o país não consegue seguir o exemplo da China. Os campos petrolíferos cobrem uma área total de 4.500 km² e têm a capacidade para produzir 1.000 toneladas de petróleo por dia. Portanto, a cooperação será vantajosa para ambos países igualmente, mas não é o caso. Uma vez que o projeto, que tem ocorrido por 25 anos, seja concluído, uma infinidade de empreendimentos novos se iniciará. Durante esse período intermediário, ainda haverá um grande número de projetos em andamento. Portanto, a questão que precisa ser abordada é qual é o potencial de longo prazo dessas alianças e quanto tempo elas continuarão a crescer. A China é o único país no mundo com infraestrutura verdadeiramente de classe mundial. Além disso, a participação da China em cada projeto levaria à criação de numerosas oportunidades de emprego no Afeganistão e ajudaria o povo afegão a reduzir a sua alta taxa de desemprego. Portanto, o Afeganistão se beneficiará de muitas maneiras diferentes com a assistência da China, e assim cairá sob a esfera de influência dela. Por outro lado, será capaz de progredir no programa Belt and Road, em que vem trabalhando. Como resultado, ambos os países se beneficiam, mas ainda existem desvantagens em qualquer situação. Pode ser difícil procurar emprego no Afeganistão, dadas as condições atuais, que incluem problemas próprios da China. Devido à segurança precária do país, é concebível argumentar que o terrorismo ainda é um problema no Afeganistão. Além disso, trabalhar lá envolve aceitar um alto nível de risco. Os trabalhadores chineses que estão considerando trabalhar lá devem, portanto, fazer uma avaliação completa de segurança antes de tomar uma decisão, apenas no caso de algo negativo acontecer. Se tudo correr conforme o planejado, esse projeto ajudará o Afeganistão a ganhar reconhecimento em escala global. Mas o Afeganistão não quer que isso aconteça, porque a China contribui de maneira significativa para o país, e é inaceitável colocar em risco a segurança dos trabalhadores chineses. No entanto, pode-se argumentar que ambos os países estão comprometidos em trabalhar juntos e têm grandes esperanças para o futuro de sua relação. E se ambas as nações decidirem interagir abertamente uma com a outra, nada poderá impedi-las.
O Banco Mundial estima que, até 2018, 98% dos residentes rurais terão acesso à eletricidade, em comparação com 28% em 2008. A porcentagem geral é de 98,7%. Apesar de produzir 1.400 megawatts de eletricidade até 2016, o Afeganistão ainda importa a maioria de sua eletricidade por meio de linhas de transmissão do Irã e dos países da Ásia Central. Devido à abundância de rios e riachos que se originam nas terras altas, a energia hidrelétrica responde pela maioria da geração de eletricidade. No entanto, às vezes ocorrem quedas de energia, especialmente em Cabul, e a energia nem sempre é confiável. Usinas de energia solar, biomassa e eólica têm sido construídas com mais frequência recentemente. Resta-nos ver como será o desenrolar de tudo isso ao longo do tempo. Muito obrigado por assistir. Agora você pode escolher um dos 2 vídeos que estão aparecendo na tela e continuar aprendendo mais sobre o mundo dos negócios ao redor do globo. Nós somos a Elite Global e até o próximo vídeo.